Fala comigo, Domengões e Domenguete. Aqui a gente respira Flamengo, aqui a gente é raiz e raiz de verdade. Hoje, sábado, são agora, deixa eu ver aqui, 10 horas mais 23 minutos. Nós temos muitas notícias do nosso Mengão, o mais querido do Brasil, para passar, hein? Muitas. Inclusive, eu queria que você acompanhasse o vídeo inteiro, porque são muitas notícias, umas boas, outras ruins, mas são notícias boas e verídicas, porque aqui a gente só fala verdade, não tem caô com a gente não. Mas antes, eu queria que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá essa moral pra gente aí, não tem embaixo aí, tem um botão vermelho aí, então clica aí, se inscreva no canal, inclusive ative o sino das notificações, é importante, porque assim que nós colocarmos qualquer informação, você já recebe do YouTube e você vai ser um dos primeiros a estar por dentro do nosso Mengão. Então, já faça isso, se inscreva você que não é inscrito, ative o sino, já deixa o like aí, você vai estar contribuindo com o crescimento do nosso canal, o canal do Mengão, tá certo? O que nós vamos falar? Vá anotando aí. Primeiro nós vamos falar do Felipe Luiz, que não deve ir para o jogo, e o motivo. Vamos falar de decisão, Flamengo e Palmeiras amanhã, jogo decisivo para a gente. Nós vamos falar do Everton Ribeiro, hein? Everton Ribeiro pode ir embora. Nós vamos falar qual a situação do Everton Ribeiro. Vamos falar que o Flamengo entrou no STJD contra o Atlético Paranaense, o motivo que foi isso. E nós vamos falar as últimas duas notícias, por isso que é importante você assistir o vídeo inteiro. Porque as últimas duas notícias são pica. Marco Braz, em entrevista no podcast Fala Camarada, do nosso parceiro Flazoeiro, abraço Flazoeiro, ele fala do JJ, por que não contratou o JJ, como é que foi o embrolho, a situação, nós vamos falar sobre isso. E a última notícia é do Gabigol, né? Gabigol não treinou ontem, dor nas costas, só que ele foi pego no Rio, na balada lá, aqui no Rio, na madrugada, e aí a imprensa já está fazendo burburinho. Nós vamos falar sobre essa situação também do Gabigol. Tá certo, gente? Então, vamos às notícias, vamos lá. Primeira notícia, Felipe Luiz deve ser poupado amanhã contra o Palmeiras. Felipe Luiz já está na cartilha dele e a gente sabe disso. O Felipe Luiz não tem como jogar 2 jogos na semana. A gente percebe que fisicamente ele cai muito de produção quando ele faz isso. Então, ele só joga 1 jogo por semana. Como ele jogou quarta, independente do time que vai entrar amanhã contra o Palmeiras, é muito provável, mas muito provável mesmo, que seja o Ayrton Lucas que deve iniciar o jogo e jogar o jogo inteiro contra o Palmeiras. Então, portanto, Felipe Luiz não deve jogar amanhã, deve ser o Ayrton Lucas. E falando de Flamengo e Palmeiras, o Dorival ainda não decidiu qual time, chegou até gente que ele pode colocar o quarteto, né, em diante, né, que é o time das Copas, Thiago Maia, João Gomes, Everton, Arrasca, Gabigol e Pedro. Disse que do meio campo para frente, que chegou até a gente, vai ser essa escalação, mas ele está em dúvida ainda. Davi Luiz deve jogar, porque não jogou quarta-feira, não decidiu ainda a escalação, o time que vai a campo para enfrentar o Palmeiras. Lembrando que vai passar para o Brasil inteiro, tá? O jogo Flamengo e Palmeiras, inclusive TV aberta, a Globo vai transmitir Flamengo e Palmeiras amanhã, às 16 horas, lá no Allianz Parque. Todos os ingressos da parte do Flamengo vendidos, do Palmeiras eu não sei informar, mas do Flamengo, assim que abriu, já vendeu tudo. Então, essas são as informações para o jogo de amanhã, Flamengo e Palmeiras. Segunda informação é sobre o Everton Ribeiro. O Al-Nassr do Emirados Árabes fez uma proposta milionária para o Everton Ribeiro. O Marco Braz já está ciente. Não sabemos qual vai ser a atitude do Everton Ribeiro. O salário é astronômico, é um time do Emirados Árabes para a temporada do ano que vem. Então, a gente não sabe se o Everton Ribeiro vai aceitar, se o Marco Braz vai tentar aumentar o salário dele, a gente não sabe, mas o salário é astronômico, é coisa de outro mundo. E ele já jogou por lá, o Everton Ribeiro. O Flamengo contratou ele estava vindo de um time da Arábia, não me lembro qual time, mas ele já veio de lá. Então, tá aí, pessoal, um pisca-pisca de alerta, um alerta, a gente não sabe
a situação do Everton Ribeiro é muito complicada, o salário é muito alto. Então, essa é a notícia acerca do Everton Ribeiro. A terceira notícia, pessoal, é importante também. O Flamengo entrou no STJD contra o Atlético Paranaense devido a todas as situações ocorridas em Curitiba, quarta-feira agora, pela Copa do Brasil. Então, o Flamengo está alegando para o STJD que faltou segurança, maus tratos, um monte de coisa, né? Na entrada do estádio, conforme a gente já falou, os torcedores do Flamengo tinham que tirar até o tênis, tirar o sapato, isso, criança, mulher, enfim, e do lado do Atlético Paranaense não teve isso, xingamentos, preconceito, famílias do Flamengo foram expulsas do restaurante, chamando de favelados. Então teve muita situação em Curitiba constrangedora, a situação do Flazoeiro também, inclusive o repórter que arrumou aquele caô com ele, ele foi suspenso 120 dias, né? Então é muita situação que aconteceu no Paraná. Então o Flamengo entrou no STJD contra o Atlético Paranaense. Vamos aguardar a punição. Isso tem que acabar, né, gente? E parece que teve outra situação que o Marco Braz foi dar uma camisa do Flamengo a um menininho, criança. E o pai dele foi receber, os torcedores do Atlético Paranaense já começaram a arrumar caô, já ficou um clima ruim. Inclusive o Marco Braz, no outro dia, foi lá e deu a camisa do Flamengo ao menininho e convidou ele e o pai para irem no Maracanã conhecer as instalações do Maracanã. Bela atitude do Marco Braz. E outra coisa, isso tem que acabar no futebol, né? Isso tem que acabar, pelo amor de Deus, um tem que respeitar o outro, pô. Gozação, zoar, brincar, faz parte. Agora isso aí não. Isso aí eu sou totalmente contra. Né? Não, gente, o que vocês acham acerca disso? Eu tô certo, tô errado? Né? Eu acredito que eu tô certo, que todo mundo vai concordar comigo. As últimas duas notícias, pessoal, por isso que é importante, se inscreva no canal, ative o sino. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo nosso com os domengões e com os dominguetes que você conhece, e até para os antes também, porque é importante eles saberem de tudo, principalmente os domengões e dominguetes. Os antes, eles ficam de caô, né? Mas eles sempre querem saber acerca do Mengão. Vamos lá, gente, Marco Braz. Bom, o Marco Braz, em podcast do Flazoeiro Fala Camaradas, ele falou acerca do Jorge Jesus. Falou que ele ficou esperando o máximo o Jorge Jesus antes de contratar o Paulo Souza, estava tudo certo. Na verdade, o Flamengo foi para a Europa, para Portugal, para contratar o Jorge Jesus. Ele falou sobre isso. E aí ele teve um jantar com o Jorge Jesus, estava praticamente tudo acertado. E depois, em entrevista coletiva, o auxiliar do Jorge Jesus, João de Deus, quando foi perguntado a ele acerca disso, que o Jorge Jesus não estava podendo estar no gramado, porque estava suspenso, então o João de Deus que estava à frente do time do Benfica, na hora do jogo, lógico. Então, quando perguntou a ele, ele falou que não tem interesse, que o Jorge Jesus não tinha interesse de sair do Benfica, e muito menos para o Flamengo, que ele queria cumprir o contrato dele e que eles queriam ser campeões no Benfica. Aquilo ali, o Braz falou, pô, o cara fala uma coisa comigo, mete na imprensa, mete outra, fala isso, então acabou, vou partir para outra. E foi isso que aconteceu, gente. Não foi o Flamengo que não quis o Jorge Jesus. O Marco Braz foi lá e acabou, não quis viver a vida dele, é isso mesmo. Futebol é assim. O Flamengo passou dificuldades, Paulo Souza veio ruim pra caramba, não deu certo no Flamengo, mas graças a Deus hoje o Flamengo está encaminhado com o Dorival e bola que segue, vamos pra frente. Não quer dizer que o Jorge Jesus não venha treinar o Flamengo num futuro longo, um futuro mais perto, mas enfim, passou, gente. Agora a gente tem que abraçar o time. Até com o Paulo Souza eu falava isso, pessoal, a gente tem que abraçar o treinador. Não deu certo, tudo bem, vai embora, acabou. Mas a gente tem que abraçar o cara que está à frente do Flamengo. Essa é minha opinião. Então o Marco Braz já deu o papo reto acima disso, tá certo? E a última notícia envolvendo o Gabigol, gente, preste atenção. Eu queria a sua opinião, que eu vou expressar a minha aqui também. Você concorde ou não concorde, é minha opinião. É minha opinião. Por exemplo, o Gabigol, a gente sabe, o Gabigol tem perdido muitos gols, mas o Gabigol é um cara que corre, é um cara que luta, é um cara de fibra, é um cara de raça. Isso a torcida não tem o que reclamar dele. E é um cara que é decisivo. Ele foi pego à noite, quinta-feira, aqui no Rio. Ele foi pego embalado e tal, gravaram ele, estava meio chapado.
E aí começou a imprensa, como é que pode? Gabigol, não sei o quê, papapá, começou a causada. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você, bem pertinho de você, bem pertinho. Os antes que fermentam essas paradas. Pô, você não pode ficar caindo na pilha dos antes, pô. Pô, e outra coisa, o cara é jogador de futebol, o cara não tá no horário de trabalho dele, o cara não pode beber? O cara não pode ficar embalada? Você vai trabalhar. Quando acaba o trabalho, dá um exemplo, sexta, você vai lá, já toma uma no bar. E aí, qual o problema? Isso vai fazer você ser um mau funcionário? Você não, dia do trabalho você vai estar lá, o advogado bebe, médico bebe, juiz bebe, policial bebe. Pô, só não bebe no horário de trabalho, lógico, ou antes que possa complicar. Mas o jogo é domingo, pô. Pô, então tá de sacanagem, para de mimimi, pô. Uma mimizada danada hoje em dia, pô. Pô, jogador de futebol é normal, é jogador normal, não é padre, não é bispo, não é arcebispo, é jogador, pô. Então tem que parar de causada, pô. É muito mimimi hoje em dia, pô. Pô, eu já falei sobre isso lá no nosso canal do Instagram. Pô, o Romário dava vários perdidos, o cara meteu mais de 1000 gols, pô. Pô, para de caô, Djalminha, Edmundo, tudo problemático, mas na hora do gol, na hora do jogo resolvia, pô. Então tem que parar de caosada, tem que parar de palhaçada, pô, é muito mimimi. Vocês ficam e tem gente que cai na pilha dos antes, pô. Ai, Gabigol pego embalada bêbado. Ah, ô, para de show, pô. Pô, desde que o cara esteja ali treinando, desde que o cara ali vá pro jogo, decida, acabou, pô. Qual o problema? É isso aí. Então, pessoal, essa é minha opinião, são as notícias do nosso Mengão. Eu queria que você, que não é inscrito, se inscreva no canal, liga aí, ative o sino da notificação, dê um like, comente acerca dessa postagem nossa, compartilhe em todas as suas redes sociais para geral ficar sabendo do que tem acontecido no nosso Mengão, tá bom? Então vou encerrar esse vídeo por aqui e que amanhã Mengão saia de São Paulo com a vitória. Lembrando, Flamengo e São Paulo, quarta-feira, também em São Paulo, pela Copa do Brasil. Valeu, gente! Bom final de semana. À noite teremos mais informações que chegar até a gente. E amanhã tudo sobre o Mengão a gente vai estar falando aqui no nosso canal. Valeu, abraço!